A história que vou contar é uma daquelas que se entrelaçam com as brumas do desconhecido, uma jornada que começou com um simples ato de caça, mas que se transformou em algo muito mais profundo e perturbador. Eu, um caçador solitário, sempre estive fascinado pelas florestas densas e misteriosas do Canadá. Elas me chamavam e foi numa manhã nublada que decidi que era hora de me aventurar em uma nova área, uma floresta sobre a qual ouvi sussurros de que abrigava presas abundantes. Com a espingarda firme em minhas mãos, entrei na floresta, mas algo me disse que as coisas não seriam tão simples. A atmosfera estava carregada de um pressentimento indescritível, como se a própria floresta estivesse viva, observando cada movimento meu. Enquanto caminhava, a luz do sol foi progressivamente engolida por uma neblina densa que surgiu repentinamente, como se os próprios céus tivessem decidido cobrir o mundo em uma manta de mistério. O frio penetrante que a neblina trazia me fez tremer. Eu esfregava as mãos nos antebraços, tentando afastar o gelado que me invadia até os ossos. A visibilidade se tornava cada vez mais escassa. Eu mal conseguia enxergar além do meu nariz. Em meio à névoa, a sensação de desorientação se apoderou de mim. Cada passo que dava pareceu me afastar de meu ponto de partida, e logo percebi que estava perdido. O som do meu próprio coração parecia ecoar em meus ouvidos, e a floresta, antes vibrante e cheia de vida, agora se tornava um labirinto de sombras e silêncios inquietantes. À medida que me aprofundava na floresta, percebi que os sons habituais do ambiente haviam desaparecido. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, tudo se tornara um silêncio opressivo, como se a própria natureza tivesse selado este lugar em um pacto de esquecimento. Um frio ainda mais intenso me envolveu, e a neblina parecia se tornar mais densa, quase palpável, como se eu estivesse atravessando um véu que separa o real do irreal. Foi então que notei algo peculiar. Em meio à névoa, formas indistintas começaram a se formar ao meu redor. Eram sombras que dançavam, sussurrando palavras ininteligíveis que ecoavam em minha mente. Um medo profundo começou a se instalar em meu coração. Era como se a floresta estivesse me dizendo para voltar, para desistir, mas uma força estranha me impulsionava a continuar. O desejo de descobrir o que estava oculto nas sombras superava meu instinto de sobrevivência. Enquanto caminhava, meus pensamentos se tornaram um turbilhão. Lembrei-me de histórias de caçadores que se aventuraram em florestas semelhantes e nunca mais foram vistos. Seriam eles vítimas da própria ambição ou teriam encontrado algo que os levou a uma jornada sem volta? A ideia de que eu poderia seguir o mesmo caminho me aterrorizava, mas a curiosidade era mais forte. Perdi a noção do tempo. A neblina havia se transformado em uma espécie de manto sufocante que me envolvia completamente. A espingarda, que antes me oferecia segurança, agora parecia um fardo. Meu corpo estava cansado e a mente confusa. Foi nesse estado de vulnerabilidade que algo ou alguém me chamou. Uma voz suave e distante, como um eco de tempos antigos, começou a sussurrar meu nome. A princípio pensei que fosse uma ilusão, um jogo de minha própria mente desgastada pela solidão e pelo medo, mas a voz persistia, chamando-me para seguir em frente, para descobrir o que estava além da neblina. Não pude resistir. Com cada passo, a neblina se afastava um pouco, revelando vislumbres de uma clareira à frente. Quando finalmente alcancei a clareira, uma cena surreal se desenrolou diante de meus olhos. O espaço era amplo e aberto, mas o ar estava impregnado de uma energia estranha. No centro, havia um altar de pedras cobertas de musgo, e ao redor dele, figuras encapuzadas pareciam estar em um ritual silencioso. Seus rostos estavam ocultos, mas a sensação de que eles eram guardiões de algo sagrado era palpável. Eu estava em um lugar que não pertencia a este mundo. O medo e a curiosidade colidiram dentro de mim. Eu queria correr, mas ao mesmo tempo, sentia que havia algo ali que precisava ser descoberto. Um sentimento profundo de que as respostas que eu buscava sobre a floresta estavam bem diante de mim. Com um impulso quase involuntário, avancei em direção ao altar. No instante em que cruzei o limiar da clareira, os olhos dos encapuzados se voltaram para mim e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. A voz que me chamara anteriormente agora ressoava em minha mente, cada palavra uma nota de uma melodia ancestral. A sensação de estar sendo observado se intensificou e percebi que não estava apenas sendo observado. Eu era parte daquela cena, como se sempre houvesse sido. O ritual era uma invocação, uma ligação entre os mundos. Eu não era apenas um caçador, eu era um intruso em um domínio que não compreendia. Com a neblina se dissipando lentamente,
Percebi que não estava perdido no sentido tradicional. Eu havia sido guiado até aquele momento, até aquele lugar. As figuras ao meu redor começaram a se mover em um padrão hipnótico, e a neblina a meu redor começou a se moldar em visões do passado, do presente e do que poderia ser o futuro. Eu vi caçadores perdidos, almas vagantes, e uma cidade que uma vez existiu, agora esquecida, enterrada sob as raízes da floresta. A revelação me atingiu como um golpe. A floresta não era apenas um lugar de caça, era um portal para histórias não contadas, para legados que aguardavam para serem revelados. A visão se intensificou, e uma sensação de pertencimento me envolveu. Eu não era apenas um caçador, eu era um guardião do que havia sido perdido. E assim, enquanto a neblina começava a se dissipar, eu compreendi que a verdadeira caça não era por presas, mas pela busca do conhecimento esquecido. A floresta, com seus mistérios e segredos, me havia transformado, e eu sabia que minha jornada estava apenas começando. O altar diante de mim emanava uma energia pulsante, quase palpável. As figuras encapuzadas continuavam a dançar em um ritmo hipnotizante, e a sensação de que eu era parte de algo muito maior do que eu mesmo se intensificou. Mas à medida que a reverência e o medo se misturavam em meu coração, a dúvida começou a se infiltrar em minha mente. O que era exatamente aquele ritual? O que aqueles seres esperavam de mim? Um dos encapuzados deu um passo à frente, e a voz que antes ressoava em minha mente agora tomou forma física. Embora suas feições estivessem cobertas, a aura de poder e sabedoria que emanava dele era inegável. Sua mão esquelética e marcada pelo tempo gesticulou em minha direção como se me convidasse a me aproximar. O que quer que estivesse acontecendo, eu sabia que não podia recuar agora. "Você chegou até aqui por um motivo", disse ele, sua voz suave mas firme, cortando o silêncio da clareira. "A floresta não é apenas um lar para as criaturas que você caça. Ela guarda segredos que foram esquecidos, e você foi escolhido para desvendar esses mistérios." Aquelas palavras ecoaram em minha mente, e uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Algo profundo dentro de mim se acendeu. Eu estava prestes a descobrir a verdade sobre a floresta, sobre a cidade perdida que eu intuía estar enterrada sob suas raízes. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de que algo estava prestes a dar errado me assaltou. "Mas tenha cuidado", continuou o encapuzado agora mais sério. "Aquilo que você busca não é apenas conhecimento, é um poder que pode corromper. A floresta não perdoa e não esquece. Aqueles que a desrespeitam pagam um preço alto." As palavras dele ressoaram em meu cérebro, e a realidade começou a se desdobrar de maneiras que eu não conseguia compreender. Eu estava em um local onde as leis da natureza pareciam ter sido invertidas, onde os limites entre passado e presente se tornavam nebulosos. O que mais havia por trás daquela neblina? O que mais eu teria que enfrentar? Antes que eu pudesse formular uma resposta, um grito cortou o ar, fazendo meu coração disparar. Era um som agudo e desesperado, vindo de algum lugar nas profundezas da floresta. As figuras se viraram abruptamente, suas danças interrompidas, e o silêncio foi substituído por uma tensão palpável. O encapuzado que havia falado comigo fez um movimento, e eu segui seu olhar em direção ao som. Algo estava acontecendo, algo que exigia nossa atenção. Sem pensar, comecei a me mover em direção ao som, e as figuras encapuzadas me seguiram. Ao longo do caminho, a floresta parecia se transformar. As árvores antes majestosas agora se curvavam em ângulos estranhos, como se estivessem se contorcendo de dor. O chão estava coberto de raízes que se entrelaçavam, como se tentassem me prender a cada passo que eu dava. A sensação de que a própria natureza estava conspirando contra mim cresceu a cada instante. Finalmente, chegamos a uma pequena clareira onde uma mulher estava caída, sua figura emaranhada entre as folhas e galhos. Seu rosto estava pálido e ela parecia estar em estado de choque. A bruma ao nosso redor se dissipou momentaneamente, revelando um cenário surreal. Uma fogueira tremeluzente, cercada por objetos que pareciam pertencer a outra época. Havia fragmentos de cerâmica, ferramentas de pedra e uma sensação de que eu havia cruzado um limite que não deveria ter sido ultrapassado. "Ela é uma das nossas", disse um dos encapuzados, sua voz agora cheia de preocupação. Ela ouviu os chamados da floresta e se aventurou sozinha. O que se perdeu em sua busca pode ter consequências terríveis. A mulher começou a se mover, seus olhos se abrindo lentamente. Quando me viu, um temor profundo atravessou seu olhar. Você também ouviu?", disse ela, sua voz trêmula. "A floresta, ela não quer que voltemos. Há algo aqui,
algo que se alimenta de nossa presença. O que era aquele lugar? Eu sentia que havia mais do que apenas mistério. Havia uma ameaça palpável, algo que poderia nos consumir. A sensação de que estávamos sendo observados se intensificou, e percebi que as sombras ao nosso redor não eram meras ilusões da neblina, eram presenças, entidades que pareciam se alimentar do nosso medo. A mulher se levantou, e ao fazer isso, o chão sob nós começou a tremer. As raízes que antes pareciam imóveis agora se contorciam, avançando em direção a nós. Um dos encapuzados gritou uma ordem, mas era tarde demais. A natureza, que até então parecia apenas um cenário, tornara-se uma força ativa, uma entidade que estava se revoltando contra nossa presença. "Corra!" berrou o encapuzado que havia me falado antes. "Não podemos ficar aqui." A adrenalina disparou em meu corpo e a mulher puxou meu braço, arrastando-me para longe da clareira em que havíamos nos encontrado. As figuras encapuzadas começaram a se dispersar e eu percebia que a floresta não era apenas um mero cenário, mas um labirinto em constante mudança, um organismo vivo que se alimentava de nossos medos e inseguranças. Enquanto corríamos, a neblina parecia se acumular novamente, obscurecendo nossa visão e tornando cada passo mais difícil. O som de nossos batimentos cardíacos ecoava em meus ouvidos e a sensação de desespero crescia. O que estávamos enfrentando? O que realmente se escondia nas profundezas da floresta? A mulher ofegante virou-se para mim. "Você não entende. Não é apenas uma lenda. Aquilo que está aqui é real. A floresta nos chama, mas também nos aprisiona. Precisamos encontrar um jeito de escapar antes que seja tarde demais." As palavras dela ressoaram em minha mente enquanto corríamos, a floresta ao nosso redor se transformando em um pesadelo. A busca pelo conhecimento que eu tanto desejava se tornara uma luta pela sobrevivência, e o que antes era uma simples jornada de caça, agora se revelava como algo muito mais profundo e perturbador. Eu não estava apenas perdido na floresta, estava perdido em um jogo de forças que eu mal compreendia. E a cada passo, o abismo se tornava mais profundo, mais perigoso. O pânico se instalou em meu peito, enquanto corríamos pelas trilhas sinuosas da floresta, a névoa espessa envolvendo-nos como um manto opressivo. O som das raízes se contorcendo atrás de nós parecia um eco de nossos próprios medos, e a sensação de que algo nos perseguia se intensificava a cada passo. A mulher ao meu lado, com o rosto pálido e os olhos arregalados, não parava de olhar por cima do ombro, como se esperasse que algo emergisse da escuridão para nos devorar. "Devemos encontrar um abrigo", gritei, tentando manter a voz firme, embora o desespero ameaçasse me consumir. "Precisamos de um lugar seguro." Ela assentiu, mas a expressão em seu rosto revelava que não havia segurança a ser encontrada. A floresta estava viva, e a natureza parecia se voltar contra nós. Eu nunca havia experimentado algo assim. Era como se a própria terra estivesse se movendo, mudando a cada segundo. As sombras dançavam ao nosso redor, e eu não conseguia distinguir se eram apenas ilusões da mente ou entidades reais, a manifestação de algo que nos observava e esperava. À medida que corríamos, minha mente se enchia de perguntas. O que exatamente era essa força que eu não conseguia ver? O encapuzado havia mencionado um poder que poderia corromper, e a ideia de que eu poderia estar envolvido em algo muito maior do que eu pensava me deixava inquieto. Mas naquele momento a única coisa que importava era escapar daquela floresta que se tornava um verdadeiro labirinto. "Vá mais rápido!" ela gritou, e o desespero em sua voz ressoou como um chamado à ação. A pressa me fez ignorar a dor nas minhas pernas, o cansaço que se acumulava a cada passo. Eu precisava me manter alerta, mas a exaustão começava a me envolver como um cobertor pesado. A floresta parecia se fechar sobre nós, as árvores se curvando como se quisessem nos aprisionar. Então, um grito cortou o ar novamente, um som estridente que reverberou nas entranhas da floresta. Era um grito humano, mas distorcido, quase como se algo estivesse sendo torturado. Meu corpo congelou e uma onda de terror percorreu minha espinha. O que estava acontecendo ali? A floresta estava se alimentando de nossos medos, e eu não sabia se conseguiria resistir a essa pressão insuportável. "Precisamos ir para aquele lado." A mulher apontou para uma trilha que parecia menos densa, mas a dúvida me consumiu. Mal conseguia distinguir onde estávamos e o que estava à nossa frente. O medo do desconhecido se tornava um peso que eu carregava como uma âncora, tornando cada movimento mais difícil. E se a floresta nos levasse para um lugar ainda mais sombrio? Aceleramos, mas logo percebi que as sombras ao nosso redor se aglomeravam.
como se a própria floresta estivesse formando uma barreira. As árvores pareciam se mover, fechando-se sobre nós, e o ar ficou pesado, quase insuportável. Era como se a floresta tivesse tomado uma decisão: não nos deixaria escapar. Percebi que a mulher ao meu lado estava começando a fraquejar. Seu rosto estava coberto de suor, e seus olhos, antes cheios de determinação, agora refletiam o mesmo desespero que eu sentia. Você não entende. Não é apenas a floresta. É o que está dentro dela, ela gritou. E suas palavras ficaram gravadas em minha mente como uma advertência. Do que você está falando? Perguntei, mas a resposta estava clara para mim. Aquilo que estávamos enfrentando não era apenas a natureza em sua forma bruta, mas algo mais profundo, algo que estava ligado às nossas próprias inseguranças e medos. As lendas que ouvira, os desaparecimentos que me levaram até ali, tudo parecia se entrelaçar em um único nó de terror. Enquanto tentava processar tudo isso, uma visão aterradora se formou diante de mim. Em meio à névoa, vislumbrei figuras que pareciam se materializar, sombras de pessoas que haviam desaparecido na floresta. Seus rostos estavam distorcidos, como se estivessem presos em um ciclo interminável de angústia. Eles nos observavam, e eu senti que sua dor se tornava parte da minha. A mulher ao meu lado gritou novamente, mas agora era um grito de terror absoluto. Olhei para ela e vi que seu olhar estava fixo em algo atrás de mim. Eu me virei, e um frio percorreu meu corpo. Uma entidade se materializava nas sombras, uma presença que parecia absorver a luz ao nosso redor. Seus olhos brilhavam com uma malevolência que me fez questionar minha sanidade. Era como se a própria floresta tivesse se tornado um ser consciente, um predador que se alimentava de nossa essência. Corra! A mulher gritou, e eu não hesitei. A adrenalina disparou em meu corpo, e a necessidade de sobreviver tomou conta de mim. Corríamos em direções opostas, mas a sensação de que estávamos sendo puxados para algo maior era inegável. Tudo o que eu havia buscado, todas as respostas que esperava encontrar, agora eram uma armadilha mortal. Enquanto fugíamos, percebi que a floresta não estava apenas se fechando, mas também se transformando em um corredor de pesadelos. As árvores pareciam se contorcer em formas grotescas, e a neblina agora dançava ao redor de mim, formando braços que pareciam querer me prender. A cada passo, a realidade se distorcia, e eu me perguntava se conseguiríamos realmente escapar. Diante daquela pressão crescente, minha mente começou a entrar em colapso. Eu não sabia mais o que era real e o que era ilusão. As lendas sobre a cidade perdida, que eu tanto desejava descobrir agora, se tornavam um eco distante. O que eu pensava ser uma busca por conhecimento havia se transformado em uma luta desesperada pela vida. E a floresta, antes um mero cenário, agora era o verdadeiro inimigo. E no fundo, uma pergunta assombrosa se formava em minha mente. Seríamos capazes de escapar daquela prisão viva? Ou estávamos condenados a nos tornar parte da própria floresta, perdidos para sempre em suas sombras? A corrida se tornou um frenesi absoluto. O ar cortava meus pulmões, e as batidas do meu coração ecoavam em meus ouvidos, como um tambor de guerra anunciando a aproximação da morte. A mulher havia desaparecido da minha visão, e a única coisa que restava eram as sombras se contorcendo ao meu redor, como se estivessem se divertindo com meu desespero. Eu estava completamente perdido, mas a adrenalina me manteve em movimento, em busca de uma saída. Então, de repente, senti algo, uma presença à minha frente. Uma figura emergiu da névoa, e imediatamente um frio percorreu minha espinha. Era um homem, ou o que parecia ser um homem, envolto em uma túnica negra que parecia absorver a luz ao redor dele. Seu rosto estava oculto sob um capuz, mas os olhos... aqueles olhos eram como buracos negros, sugando toda a esperança que ainda restava em mim. Você não deveria estar aqui, ele murmurou com uma voz que soava como o sussurro das folhas secas. Você não entende o que está acima de você. Minhas pernas pararam, e a bravura que havia me empurrado para a frente desmoronou sob o peso do medo. O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas ela saiu como um sussurro trêmulo. Você é parte da história que se desenrola, ele disse, e sua voz mudou, tornando-se mais intensa. A floresta não é apenas um lugar, ela é uma entidade, um ser que se alimenta das almas perdidas, e você é uma delas. As palavras dele ricochetearam em minha cabeça. Uma entidade? Como isso poderia ser? Eu não estava perdido, eu estava em uma busca, uma jornada em busca de respostas. Mas, à medida que olhei para a figura diante de mim, uma onda de compreensão gelada me atingiu. As lendas, os desaparecimentos,
Tudo que eu pensava que era apenas um mito, agora se tornava realidade. Não sou parte de nada, gritei, mas minha voz soou vazia, como se a floresta estivesse rindo de mim. A sensação de que a floresta estava viva, de que ela sabia de minha presença e de meus pensamentos, se intensificou. O homem deu um passo à frente, e a névoa pareceu se agitar ao seu redor. Você não pode escapar do que não entende. O que você procura está dentro de você, e a floresta o revelará. Mas você deve decidir. Deseja saber a verdade ou prefere permanecer ignorante? A pergunta ecoou em minha mente, e uma nova vertente de desespero começou a se formar. O que significava isso? Eu havia vindo em busca de uma cidade perdida, de um conhecimento que poderia mudar tudo. Mas agora, a única coisa que eu queria era escapar daquela floresta, daquela entidade que parecia estar se alimentando de mim. Eu não quero saber, eu gritei. Mas a verdade era que a curiosidade estava se tornando insuportável. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse olhar nos olhos do horror. Nesse momento, a névoa começou a se agitar com mais intensidade, e eu percebi que não estava mais sozinho. As figuras que eu havia visto antes, aquelas almas perdidas, estavam se materializando ao meu redor, seus rostos distorcidos em expressões de dor e desespero. Eles estavam presos, condenados a vagar pela floresta eternamente, e a ideia de que eu poderia me tornar um deles fez meu coração parar. Você tem que escolher agora, disse o homem, sua voz se tornando um eco distante, enquanto a névoa se tornava mais densa e opressiva. A verdade ou a escuridão? Eu olhei ao redor, e a floresta parecia estar se fechando, as árvores se curvando cada vez mais para me aprisionar. A mulher havia desaparecido, e eu não sabia se ela havia conseguido escapar ou se tornara mais uma alma a vagar ali. O pânico tomou conta de mim, e eu percebi que o verdadeiro terror não era a floresta, mas a possibilidade de que a verdade que eu buscava pudesse ser muito pior do que eu imaginava. O homem estendeu a mão, e algo dentro de mim se despedaçou. Eu sabia que precisava decidir, mas a ideia de enfrentar o que quer que estivesse à espreita me deixava paralisado. Você não pode escapar do seu destino, ele disse, e em um instante a atmosfera mudou. A floresta parecia se contrair, como se estivesse exigindo uma resposta. Eu quero saber, gritei, a voz tremendo, mas a decisão foi feita. Assim que as palavras deixaram meus lábios, a névoa se dissipou, revelando uma nova visão. A cidade perdida se erguia diante de mim, não como uma maravilha, mas como uma prisão. As paredes estavam cobertas de rostos gritando, e eu percebi que não eram apenas estátuas ou artefatos. Eram as almas que haviam sido tragadas e agora estavam condenadas a viver ali, eternamente. A verdade que eu buscava era a própria cidade que havia me atraído, e a floresta não era apenas um labirinto, mas um guardião de segredos sombrios. Eu não havia encontrado o conhecimento, havia encontrado a morte, e a compreensão do que realmente era o terror me atingiu com toda a força. A cidade estava viva, e eu estava prestes a me tornar parte dela. A escolha havia sido feita, e a floresta agora parecia sorrir. O pânico me consumiu novamente, mas não havia mais como voltar atrás. A cidade me aguardava, e a floresta, com suas sombras, havia se tornado meu único caminho. A cidade perdida se erguia diante de mim como um pesadelo palpável. As paredes cobertas de rostos agonizantes pareciam gritar em silêncio, e a sensação de que eu estava sendo observado era opressiva. O homem com a túnica negra havia desaparecido, mas suas palavras ainda ecoavam na minha mente. A floresta não é apenas um lugar, ela é uma entidade. O que isso significava para mim? Eu havia escolhido a verdade, mas agora a realidade que se desenrolava era simplesmente insuportável. Com um impulso, dei alguns passos em direção à cidade. Cada passo parecia um ato de traição à minha própria sanidade, mas eu precisava entender. Se a cidade realmente era um lugar de sabedoria, eu tinha que encontrar uma maneira de libertar aquelas almas, de desvelar os segredos que a floresta guardava. Mas como? O que eu poderia fazer frente a um horror tão antigo? Enquanto avançava, uma nova onda de terror me atingiu. Eu precisava de ajuda. Mas de quem? A mulher que havia desaparecido? O homem da túnica? Eu estava sozinho, cercado por almas penadas e pela escuridão da floresta. A angústia crescia dentro de mim, e a ideia de que eu poderia ser engolido por aquele lugar me deixava em pânico. Se eu conseguir encontrar uma maneira de libertá-los, talvez eu possa escapar também, pensei, a esperança se tornando um fio tênue. Mas logo essa ideia se dissolveu na realidade. Como eu ajudaria aqueles que estavam condenados?
O que eu tinha a oferecer? Olhando para as paredes da cidade, percebi que algumas figuras pareciam se mover, como se tentassem se comunicar. Eu me aproximei mais e uma das faces se destacou. Era uma mulher, seus olhos cheios de desespero e uma tristeza profunda. Ajude-nos, ela sussurrou, e suas palavras cortaram meu coração. A floresta não nos deixará ir se você não descobrir a verdade. Mas o que é essa verdade? Perguntei, sentindo que estava prestes a desmoronar. Como posso libertá-los? Ela fechou os olhos e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto congelado em dor. Você deve encontrar o coração da floresta, ela disse, sua voz quase inaudível. Lá você descobrirá o que precisa fazer. Mas cuidado, a entidade não gosta de intrusos. As palavras dela reverberaram em meu ser. O coração da floresta. Eu não sabia o que isso significava, mas era a única pista que tinha. A necessidade de agir me impulsionou de volta para a escuridão da floresta, mesmo sabendo que isso poderia ser o meu fim. Mas a ideia de deixar aquelas almas para trás me atormentava. Eu precisava tentar. A névoa se fechou ao meu redor e o ar ficou denso. Cada passo se tornava mais difícil e a floresta parecia se contorcer em resposta à minha presença. As sombras dançavam e eu comecei a ouvir sussurros, palavras ininteligíveis que pareciam se misturar ao vento. A sensação de que não estava sozinho voltou, mas agora era mais intensa. Algo me observava e a paralisia do medo começava a se instalar novamente. Concentrei-me na ideia de encontrar o coração da floresta. O que seria isso? Um objeto? Um lugar? Uma entidade? As perguntas se multiplicavam em minha mente, e com cada nova dúvida, a pressão ao meu redor aumentava. Então, algo se destacou em meio à névoa à frente, um brilho suave, quase etéreo. Segui em direção a ele, lutando contra o impulso de voltar. Quanto mais perto eu chegava, mais a névoa parecia se agitar, como se tentasse me afastar. Mas eu não podia desistir agora. Ao chegar ao brilho, encontrei uma árvore imensa, suas raízes se espalhando como serpentes pelo chão úmido. No centro, um círculo de luz pulsava e uma energia palpável emanava dela. Eu sabia que tinha encontrado o coração da floresta. Mas antes que pudesse me aproximar, uma onda de dor atravessou meu corpo e uma voz profunda e ecoante ressoou pelo ar. Você se atreve a perturbar o que não deve ser tocado? A entidade da floresta apareceu diante de mim, uma forma indistinta, feita de sombras e luz. Eu estava paralisado, a adrenalina correndo nas minhas veias. Eu vim em busca da verdade, consegui dizer, a voz tremendo. As almas, elas precisam de ajuda. Você deseja salvar os perdidos? A entidade questionou, e eu vi as sombras ao seu redor se contorcerem em risadas. Para isso, você deve estar disposto a sacrificar algo de valor, algo que você preza acima de tudo. O terror me consumiu. O que eu teria que sacrificar? O que poderia ser mais valioso do que minha própria vida? A ideia de deixar tudo para trás, de me tornar parte daquela floresta, não era algo que eu poderia aceitar. Não, eu não posso, exclamei, a voz cheia de desespero. Eu não posso deixar isso acontecer. Então você escolherá a escuridão, a entidade respondeu, e a névoa se adensou, envolvendo-me em um abraço gelado. As almas continuarão a sofrer, e você também. A pressão aumentou e eu me vi no centro de um turbilhão de emoções conflitantes. O que eu realmente queria? Salvar aquelas almas ou salvar a mim mesmo? A escolha pesava sobre meus ombros como uma âncora, e eu sabia que, independentemente da decisão que tomasse, não haveria como voltar atrás. A floresta tinha me capturado, e agora suas garras estavam prestes a se fechar. O peso da escolha pairava sobre mim como uma sombra densa, e a entidade diante de mim se tornava cada vez mais opressiva. Meu coração pulsava em um ritmo frenético, e cada batida ecoava em minha mente, lembrando-me da fragilidade da vida. O temor de perder tudo o que amava se misturava à urgência de salvar aquelas almas aprisionadas, e eu sentia que a linha entre o heroísmo e a covardia estava se dissipando. Sacrifique algo de valor, a voz ecoava como um mantra sombrio. O que poderia ser mais valioso do que minha vida? E se ao escolher salvar aqueles que estavam perdidos, eu estivesse condenando a mim mesmo a uma eternidade de sofrimento? Eu havia passado a vida inteira tentando evitar o confronto com meus medos, e agora, ali, diante daquela entidade, percebi que não poderia escapar. As sombras ao redor da árvore pulsavam e as almas, aquelas figuras atormentadas, pareciam se contorcer em agonia. A mulher que havia me falado estava lá, seu olhar me implorando. "Por favor, ajude-nos", ela murmurou, a voz suave como um sussurro de vento.
O desespero em seus olhos me atingiu como uma flecha, e eu soube que não poderia ignorá-la. Eu não posso, disse a entidade como se tivesse lido meus pensamentos. Você hesita, e a hesitação é um sinal de fraqueza. Você não é digno de decidir o destino deles. Digno! Gritei, a frustração transbordando. Quem é você para decidir o que é digno? Eu não estou aqui para ser julgado. As sombras se agitaram e a entidade se aproximou, sua forma se contorcendo. Você não compreende. A floresta exige um preço e você deve pagá-lo. Se não o fizer, o que você teme se tornará sua realidade. Uma onda de pânico me envolveu. O que eu temia? A perda de minha própria vida? Ou a dor de deixar aqueles que precisavam de ajuda? O que eu tinha a perder era uma questão que me consumia. E então, um pensamento cruel se infiltrou em minha mente. E se eu estivesse apenas me enganando? E se minha busca pela verdade não fosse mais do que uma tentativa desesperada de aliviar minha própria culpa por não ter agido antes? A névoa espessa começou a se agitar ao meu redor, e eu percebi que a floresta não estava apenas viva. Ela estava se alimentando do meu medo. As árvores ao meu redor pareciam se inclinar, como se quisessem me engolir. O terror se tornava insuportável. Eu precisava agir, mas como? Você será consumido pela escuridão, a entidade gritou, suas garras de sombra se estendendo em minha direção. O frio da morte parecia me envolver, e eu me vi sendo puxado para o abismo. Mas havia uma escolha a ser feita. Eu tinha que decidir, salvar as almas ou lutar pela minha própria sobrevivência. A escolha se tornava cada vez mais clara, mas a dor de abandonar aqueles que estavam perdidos era quase insuportável. Por favor, ajude-nos, a mulher sussurrou mais uma vez, e eu olhei para seu rosto, congelado em um momento de desespero eterno. O que eu tinha a oferecer? O que eu poderia sacrificar? Uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia que me aterrorizava. E se eu oferecesse minha própria liberdade? O que aconteceria se eu me tornasse parte daquela floresta, se isso significasse libertar aquelas almas? A luta interna se intensificava. Eu não sabia se estava preparado para isso, mas a possibilidade de deixá-las para sempre condenadas era uma dor ainda maior. Eu ofereço minha liberdade, gritei, as palavras saindo como um grito de desespero. Troque a minha vida por delas. Deixe-as ir. A entidade parou e a escuridão ao seu redor pareceu hesitar. Você é realmente tão tolo? A liberdade não é algo que pode ser dado. Você deve ser capaz de suportar a dor, de aceitar os erros de sua vida. Eu olhei para a mulher mais uma vez, e algo dentro de mim se acendeu. Eu aceito a dor. Eu aceito tudo o que sou e tudo o que fiz. A verdade começou a se desenrolar em minha mente, e cada erro, cada falha que eu havia tentado enterrar, começou a surgir. Eu não poderia escapar da culpa, mas poderia enfrentá-la. As sombras se contorceram e a entidade soltou uma risada profunda e ecoante. Você realmente acredita que pode lidar com isso? Você se vê como um salvador, mas pode muito bem ser o seu próprio carrasco. Se isso é o que preciso fazer, então estou pronto. A determinação crescia dentro de mim, e eu sabia que tinha que ir até o fim, não importando o que acontecesse. Eu estava disposto a pagar o preço, mesmo que isso significasse nunca mais voltar à luz. Nesse momento, a névoa ao meu redor começou a se dissipar, e a figura da mulher começou a brilhar. Obrigado, ela murmurou, e sua voz era como uma melodia suave. Você é mais forte do que pensa. A entidade hesitou, e eu percebi que minha decisão estava prestes a moldar não apenas meu destino, mas o delas também. O conflito interno que havia me consumido agora se tornava energia, uma força poderosa que clamava por libertação. E naquele momento, decidi que enfrentaria a escuridão, não apenas por mim, mas por todos os que estavam presos. O peso da decisão ainda pulsava em meu peito, mas agora era diferente. A determinação que me preenchia era como uma chama, iluminando a escuridão que me cercava. A entidade diante de mim parecia hesitar, suas garras de sombra tremendo levemente, como se o meu grito tivesse ressoado em algum lugar profundo dentro dela. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa. Eu não poderia recuar. Você quer sacrificar sua liberdade? A voz da entidade reverberou, cheia de incredulidade e desprezo. Você não sabe o que isso significa. Você não sabe a dor que está prestes a enfrentar. Eu sei muito bem, respondi, sentindo a adrenalina correr em minhas veias. Se isso significa libertar aquelas almas, eu aceito. Estou pronto para encarar a dor, a escuridão, tudo o que você me lançar. A entidade riu, uma risada sombria que ecoou pela floresta como um trovão. Você não é mais do que um tolo. A dor que você está prestes a enfrentar não é algo que se pode suportar.
Você deseja saber a verdade? Então prepare-se para encarar seu pior pesadelo. Com um movimento brusco, as sombras ao redor começaram a se agitar e a névoa densa se transformou em figuras distorcidas, visões dos meus maiores medos. Eu vi rostos familiares, pessoas que eu havia perdido e outras que amava, todas gritando e se contorcendo em agonia. A dor que eu havia enterrado, o arrependimento que eu tentava esquecer, tudo começou a emergir, como um tsunami de emoções que ameaçava me afogar. Não, não! Eu gritei, tentando afastar as visões, mas elas eram implacáveis. Cada rosto que eu reconhecia trazia consigo uma ferida, uma cicatriz que eu não conseguia curar. Eu não posso suportar isso. Você não pode suportar, mas terá que enfrentar. A entidade sussurrou, sua voz agora um eco de zombaria. Você será a prisão que eles não puderam escapar. Você se tornará o que mais teme, um carcereiro de suas próprias falhas. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina, mas no fundo, uma centelha de clareza se acendeu. Eu não era um carcereiro, eu era um salvador. E essa dor, essa tortura, era parte do caminho que eu precisava percorrer para libertá-los. Com cada grito, com cada lágrima que escorria de meus olhos, eu sentia que estava me transformando. A sombra da entidade não poderia me dominar, porque eu havia decidido enfrentar a verdade. Eu não sou você, eu declarei, desafiando a entidade. Eu não sou a sombra que você tenta me fazer ser. Eu sou a luz que vai libertar essas almas. As sombras ao meu redor começaram a se contorcer de maneira frenética, como se a própria floresta estivesse reagindo à minha determinação. Eu podia sentir a energia pulsando, e a mulher que havia me implorado por ajuda começou a se materializar diante de mim, seu rosto agora radiante. Você pode fazê-lo, ela murmurou, sua voz agora cheia de esperança. Basta acreditar em si mesmo. Sim! Gritei erguendo os braços. Eu acredito que posso mudar isso. A entidade rugiu, um som profundo que reverberou nas árvores. Você não entende. Você não pode mudar o que já foi determinado. Você está preso em um ciclo de dor. Não, eu me recusei a acreditar. Eu decido o meu destino. Eu decido. E eu escolho a liberdade. Com essas palavras, uma luz intensa irrompeu de dentro de mim. Uma luz tão pura que começou a dissipar as sombras. As figuras distorcidas começaram a se desfazer e os gritos se transformaram em sussurros, até que finalmente o silêncio tomou conta. A entidade começou a recuar, a escuridão ao seu redor se desfazendo como névoa ao sol. Você não pode. A voz da entidade estava repleta de pânico. Você não pode me derrotar. Eu não estou aqui para derrotar você, respondi, sentindo a força das almas que cercavam a mulher se unindo a mim. Estou aqui para libertar aqueles que você aprisionou. O brilho aumentou e as almas começaram a se elevar, seu tormento se dissipando à medida que se tornavam luz. A mulher sorriu e eu percebi que a verdade que eu buscava não era apenas sobre salvar aqueles que estavam perdidos, mas também sobre aceitar minha própria dor e transformá-la em algo que pudesse curar. As sombras se tornaram uma tempestade, tentando me engolir, mas a luz que emanava de mim era inabalável. Eu sou a escolha, eu sou a luz. E eu decido a liberdade. Com um grito de libertação, a luz explodiu e as sombras foram varridas como folhas ao vento. A entidade gritou em agonia, seu poder se desvanecendo diante da verdade que eu havia abraçado. Eu não era mais apenas um indivíduo lutando contra a escuridão. Eu havia me tornado parte de algo maior, uma corrente de luz que irradiava a esperança. Quando a luz finalmente se acalmou, eu me vi de pé em meio a uma floresta transformada. As almas estavam ao meu redor, livres e brilhantes. A mulher que havia me guiado sorriu, e eu soube que ela estava finalmente em paz. Obrigado, ela sussurrou, e com isso, as almas começaram a se dissipar, ascendendo para um lugar de descanso. Eu havia cumprido minha promessa, mas não sem um preço. Eu sabia que a dor e a luta não haviam terminado completamente, mas agora eu carregava uma luz dentro de mim, uma luz que poderia enfrentar qualquer escuridão. E assim, mesmo que eu não soubesse o que o futuro me reservava, eu estava pronto para enfrentar tudo, porque agora eu sabia que a verdadeira liberdade não vem sem dor, mas é na aceitação da dor que encontramos nosso verdadeiro poder. A luz que irrompeu de dentro de mim foi como um renascimento, mas o preço que paguei por essa libertação ficou gravado em minha pele e em minha alma. Ao olhar ao redor, percebi que a floresta, antes envolta por sombras, agora era um vibrante mosaico de cores. Mas mesmo com a beleza que me cercava, uma sensação de vazio e cicatrizes emocionais profundas ainda me acompanhava. Havia libertado aquelas almas,
mas a batalha que travamos deixou marcas que nunca desapareceriam. Caminhei entre as árvores, sentindo a brisa suave acariciar meu rosto, mas cada sopro de ar trazia de volta as memórias do que eu havia enfrentado. O eco das vozes que gritaram de dor e desespero persistia em minha mente, como um canto triste que não se calava. As visões dos rostos amados que eu havia perdido ainda estavam gravadas em minha memória, como se eu carregasse um peso invisível, uma sombra que nunca se dissiparia completamente. Minhas mãos tremiam ao tocar a casca das árvores. A textura áspera me lembrava que eu não era mais o mesmo. Em cada cicatriz física havia uma história não contada, um fragmento da dor que superei. Mas as cicatrizes emocionais eram mais traiçoeiras. Eu havia confrontado a escuridão, mas a experiência me transformou em alguém que conhecia a fragilidade da vida de uma maneira íntima e dolorosa. Eram as noites que me atormentavam. O silêncio era ensurdecedor, e em sua quietude, as lembranças voltavam a me assombrar. Dormir tornou-se um ato de coragem, e cada vez que fechava os olhos, eu temia que as sombras retornassem, que a entidade buscasse a revanche. As paredes do meu quarto pareciam se apertar, como se a própria casa estivesse ciente do que eu havia enfrentado. Mas havia mais do que apenas as lembranças. A liberdade que eu havia proporcionado às almas perdidas me trazia uma paz estranha, uma sensação de que, mesmo que eu estivesse marcado, eu havia cumprido minha missão. No entanto, havia uma parte de mim que se perguntava se o custo de minha vitória havia sido alto demais. O mistério que envolvia aquelas almas finalmente havia sido desvendado, mas a verdade que eu descobri sobre mim mesmo era a mais desconcertante de todas. Havia uma conexão entre nós, eu e as almas. Quando as libertei, uma parte de suas histórias ficou comigo, e eu sabia que, de certa forma, eu também estava preso a elas. Ao olhar para o céu estrelado, sentia que as constelações estavam me observando, como se soubessem do que eu havia feito e do que eu agora carregava. Eu não era apenas um libertador, eu era um guardião das memórias, um portador de histórias de dor e superação. E mesmo assim, havia algo que ainda não estava completamente claro. O que realmente era aquela entidade? Por que ela se alimentava da dor e da desespero? Havia algo mais profundo, uma conexão que eu não conseguia entender. Fui deixado com perguntas que, mesmo após a batalha, continuavam a ecoar em minha mente. A verdade sobre a natureza da escuridão e do sofrimento parecia fugir de mim, como um sonho que se desvanecia ao acordar. O tempo passou e a vida continuou seu curso. Eu retornei ao meu cotidiano, mas a experiência me fez olhar o mundo de maneira diferente. A beleza da natureza agora tinha um toque sombrio, e eu via em cada sombra a possibilidade de algo oculto. Eu sabia que a escuridão estava sempre à espreita, mesmo nas coisas mais simples e cotidianas. O riso dos meus amigos, o brilho do sol, tudo parecia entrelaçado com a fragilidade da vida. E ao contar minha história, eu percebia que não estava apenas compartilhando um conto de bravura, mas advertindo sobre as profundezas do medo e da dor que todos carregamos. Eu havia vencido a batalha, sim, mas a guerra contra a escuridão dentro de mim estava longe de ser concluída. As cicatrizes eram lembretes constantes de que a luta nunca realmente terminaria. A liberdade que eu busquei não era um estado final, mas um contínuo processo de aceitação e resistência. Assim, eu seguia em frente, ciente de que cada passo que eu dava era um ato de coragem. A luz que havia despertado dentro de mim ainda brilhava, mas agora era temperada pela consciência de que, mesmo após a vitória, algumas verdades nunca seriam completamente reveladas. Eu poderia ter libertado aquelas almas, mas o eco de suas histórias continuaria a ressoar em meu coração. E enquanto eu caminhava pela vida, eu sabia que a jornada de enfrentar a escuridão nunca realmente terminaria, mas eu estava disposto a continuar lutando, mesmo quando as sombras ameaçavam me engolir novamente. Eu me permiti um momento de reflexão. Era difícil acreditar que tudo o que havia acontecido era real, como um pesadelo que, de alguma forma, se transformou em um sonho, ao mesmo tempo tão vívido. A batalha contra a entidade e a libertação das almas perdidas eram agora capítulos de uma história que eu carregava dentro de mim. As cicatrizes na minha pele eram visíveis, mas as que mais pesavam eram as invisíveis, as que se aninhavam na minha mente e no meu coração. Às vezes me pego pensando no que realmente significa ser livre. Liberdade não é apenas a ausência de correntes ou prisões. É um estado de espírito, uma aceitação do que somos e do que enfrentamos. Ao olhar para o céu estrelado, me pergunto se as almas que liberei encontraram a paz que buscavam.
Será que, ao deixá-las ir, eu também me libertei de alguma forma? Ou será que, ao contrário, eu apenas me tornei um repositório de suas dores? Nesses momentos de silêncio, sinto a presença delas como sombras sutis que me acompanham. Elas têm histórias para contar, e eu sou o guardião dessas narrativas. Cada uma delas é um lembrete do que significa sofrer e superar, mas também do que significa estar eternamente ligado ao passado. Eu me questiono se a verdadeira liberdade é possível quando carregamos o peso das memórias alheias, e me pergunto se o perdão, para nós mesmos e para os outros, é uma parte imprescindível desse processo. A experiência me transformou. Eu não sou mais o mesmo que entrei naquela floresta e percebo que a jornada não termina aqui. A luta contra a escuridão não é algo que se possa vencer de uma vez por todas. É um ciclo, um eco de desafios que se entrelaçam em nossa existência. O que me resta é escolher como responder a essa escuridão. Posso sucumbir ao medo e ao desespero, ou posso encontrar força nas cicatrizes, nas histórias que carrego. E assim eu sigo em frente. Cada dia é uma nova oportunidade de reescrever meu próprio enredo, de encontrar a beleza nas pequenas coisas, mesmo que elas venham acompanhadas de sombras. O riso dos meus amigos não é apenas um lembrete da fragilidade da vida, mas também um testemunho da resiliência que compartilhamos. Cada momento de alegria é um ato de resistência, uma afirmação de que a vida, apesar de suas dores, pode ser repleta de luz. Eu me pergunto então quantas outras pessoas estão lutando suas próprias batalhas nas sombras. Quantos de nós carregamos cicatrizes invisíveis, marcas de experiências que moldaram quem somos? É fácil se perder na escuridão e esquecer que a luz existe, que mesmo nas noites mais sombrias, as estrelas ainda brilham. Essa é a verdade que eu descobri. Mesmo quando a dor parece insuportável, há sempre um caminho para a luz, uma maneira de transformar a dor em algo significativo. Por fim, deixo essas reflexões no ar, como sementes lançadas ao vento. A jornada de cada um é única, e as perguntas que nos acompanham podem ser tão valiosas quanto as respostas que encontramos. A vida é um mosaico de experiências, e mesmo que algumas peças pareçam quebradas ou perdidas, elas ainda fazem parte do todo. Eu sou uma parte desse todo, e cada cicatriz, cada memória é uma parte de mim. E enquanto eu caminho, abro meu coração para as incertezas e as complexidades da vida. O que realmente significa ser livre? O que realmente significa viver? A resposta pode nunca ser clara, mas a busca por ela é o que nos torna humanos, o que nos une. E assim, continuo com coragem, com esperança, com amor. Porque no fim das contas, é isso que realmente importa. A capacidade de amar e de ser amado, mesmo quando as sombras ameaçam nos envolver. Sigo em frente, com o peso das memórias a me acompanhar, mas também com uma nova determinação. Uma noite, ao me perder em pensamentos enquanto observava as estrelas, algo inesperado aconteceu. Uma brisa fria atravessou o ar e eu senti uma presença familiar. Era como se as almas que havia libertado estivessem me chamando. Em um instante, a escuridão ao meu redor se iluminou e eu vi uma figura conhecida, uma luz que parecia pulsar, como se estivesse viva. A entidade que antes havia me ameaçado agora se transformava em algo diferente. Era como se a batalha que travamos tivesse deixado marcas indeléveis, não apenas em mim, mas também nela. Eu a reconheci. Era a figura que havia me confrontado na floresta, mas agora havia um semblante de paz em seu olhar. Você me libertou, ela disse, sua voz ecoando suavemente como um sussurro do vento. E com isso, você também se libertou. As cicatrizes que antes pareciam um fardo, agora brilhavam com uma nova luz. Eu percebi que a verdadeira ressurreição não era apenas a minha, mas de todas as almas que carregava em mim. Elas estavam presentes, não como sombras, mas como luzes que dançavam ao meu redor, cada uma trazendo uma lição, uma história que valia a pena ser contada. Eu não era apenas um guardião, mas parte de um todo maior, um ciclo eterno de dor e cura, perda e renascimento. Essa presença me encorajou a encarar meus medos de frente. A escuridão que havia me perseguido não era um inimigo, mas uma parte de mim que precisava ser integrada, compreendida. Eu não estava sozinho nessa jornada. As almas que havia libertado agora eram minhas aliadas e juntos formávamos uma força poderosa. Ao olhar para o céu, percebi que cada estrela era uma vida, uma história que se entrelaçava com a minha. O infinito acima refletia as infinitas possibilidades que aguardavam por mim. A sensação de liberdade que eu buscava não era uma meta estática, mas um estado dinâmico de aceitação e amor. Eu decidi que, ao invés de temer a escuridão,
eu a abraçaria. A vida é feita de contrastes. A luz só existe porque a escuridão também existe. E assim, a partir daquele momento, eu me comprometi a ser um farol para outros que ainda lutavam em suas próprias sombras. Cada risada, cada lágrima, cada cicatriz contava uma história e eu estava pronto para compartilhar a minha. Conforme o tempo passava, novas aventuras começaram a se desdobrar diante de mim. O mundo que antes parecia pequeno e opressor, agora se mostrava vasto e cheio de possibilidades. Eu viajei, conheci pessoas, e cada encontro era uma nova oportunidade de aprendizado. A vida se desenrolava diante de mim como um livro em branco, e eu era o autor da minha própria história. Mas em cada nova jornada, a lembrança da entidade e das almas que havia libertado permanecia comigo. Elas eram parte de mim, e eu não poderia esquecer que a liberdade vem com responsabilidade. As cicatrizes agora eram símbolos de resistência e superação. E enquanto seguia em frente, não pude deixar de me perguntar quantas outras histórias estavam à espera de serem contadas, quantas outras almas estavam presas em suas próprias batalhas. A respiração da noite trazia uma nova missão. Eu sabia que minha jornada ainda não havia terminado, havia muito a fazer, e a luz que agora carregava dentro de mim precisava ser compartilhada. Assim, ao encerrar essa reflexão, convido você a olhar para dentro. Quais são as sombras que você carrega? Quais histórias você ainda precisa contar? A vida é uma tapeçaria de experiências e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Agora, eu os convido a se juntarem a mim nesta jornada. Compartilhem suas histórias, suas lutas e vitórias nos comentários. Vamos juntos criar um espaço onde as vozes possam ser ouvidas, onde as experiências possam ser compartilhadas e onde possamos encontrar força uns nos outros. Se você acredita na importância de contar nossas histórias e de iluminar as sombras que nos cercam, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Cada interação ajuda a trazer mais conteúdo que ressoe com nossas experiências compartilhadas. Vamos juntos continuar essa jornada de descoberta, porque cada passo em direção à luz é um passo em direção à verdadeira liberdade.